Estudo Bíblico no ar, mais um dia, gente. Paz do Senhor, eu sou o pastor Mateus. Nós estamos aqui para estudar a Bíblia mais um dia, né? E que honra, que bênção poder estudar a Bíblia com vocês. Seja muito bem-vindo ao canal. Você que não é inscrito, se inscreve, deixa aquele like. Você que já é inscrito no canal, deixa aquele like, compartilha. E hoje nós estamos aqui em Gênesis capítulo 4 já, né, gente? Nós estudamos o 1, 2 e 3 e hoje nós estamos no capítulo 4. Nós vimos no primeiro a criação, no segundo nós vimos aí Deus formar a mulher, fazer a mulher, né? Vimos aí a mulher ser seduzida pela serpente, a queda do homem, e agora nós estamos aqui no capítulo 4. Capítulo 4, gente, entra o primeiro pecado, aliás, o primeiro homicídio, né? O primeiro pecado foi no Éden. O primeiro homicídio que existiu no mundo, Caim e Abel, como você bem já deve saber. Então vamos fazer isso tudo. Isso tudo tá bem bacana hoje. O estudo hoje tá bem legal e você vai se surpreender aqui com algumas coisas que eu preparei aqui, né? E tem muitas lições nesse capítulo de número 4 para a gente poder aprender aqui. Então vamos, em nome do Senhor Jesus, para o que interessa. Gênesis capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos, vamos iniciar do versículo de número 3. Você que tem o seu papel, sua caneta, sua Bíblia, marca aí porque o meu já está marcado. É importante para você estudar a marcação, copiar também. Você aprende muito com isso, aprende muito assim, amém? Versículo 3. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e a sua oferta, mas não acolheu Caim e a sua oferta. Por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido, caído. Gente, esses 3 primeiros versículos que nós lemos, nós vamos entender aqui sobre a oferta, o sacrifício, a fidelidade ao Senhor, né? O dízimo, né, da terra, que antigamente o dízimo era dos frutos que produziam, né? Dos animais, esse era o dízimo, não existia ainda a moeda, o euro, o real. E a Bíblia diz que quando Adão conhece Eva intimamente, vai ter 2 filhos, Caim e Abel, né? Caim sendo mais velho, Abel mais novo. E aí a Bíblia diz que Caim, né? Parei para olhar ali, que Caim trouxe uma oferta. Só que a Bíblia é bem específica. Caim trouxe uma. E Abel, ele também levou uma oferta. Só que olha o que a Bíblia diz. Trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. Ou seja, o Senhor ele não está preocupado com a quantidade. O Senhor ele está preocupado com a primícia, com aquilo que vem primeiro, com aquilo que é de coração. É como se a Caim tivesse preparado lá, tivesse pegado lá qualquer coisa, uma oferta, e levado. Só que Abel ele foi cuidadoso. Ele pegou a cria das primeiras ali ovelhas que ele tinha, separou, né, com amor, com carinho, para levar até o Senhor. Então, não é sobre a quantidade, não é sobre 1.000, 2.000, 3.000 reais de oferta, é sobre o coração. Por isso que Paulo ele diz que Deus ama quem dá com alegria, e não quem dá de qualquer maneira ou por obrigação. E aí, a Bíblia diz que o Senhor aceitou a oferta de Abel e a de Caim não. Por Caim ter levado qualquer coisa, de qualquer jeito, Deus não gosta que a gente faz coisa para Ele de qualquer maneira. O Senhor ele requer uma certa obediência, né? Por isso que a Bíblia diz: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. É por isso que a Bíblia diz, porque o Senhor ele quer reverência. Então, quando Caim ele leva do fruto, quando Caim leva uma oferta, Caim leva qualquer coisa. Só que Abel ele leva o melhor, as primícias. E aí o semblante de Caim ele fica abatido. O semblante de Caim fica totalmente esmurecido.
E aí, olha que interessante. Então o Senhor perguntou a Caim: por que tirastes? E por que está com o semblante abatido? Se procederes bem, não restabelecerá o teu semblante? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta e o desejo dele será contra ti. Mas tu deve dominá-lo. Ou seja, aqui o Senhor estava falando: ó, eu já dei para o homem lá no Éden o poder do domínio. Então você precisa dominar esse desejo de vingança, de morte, que eu vejo que está sobre você. Né? Então o Senhor estava deixando claro para Caim que o Senhor conhecia as artimanhas que Caim estava preparando. O Senhor deixou claro: eu conheço o que está na porta do seu coração. Né? Esse desejo ele vai vir contra você. Então você precisa dominar esse desejo. Só que aí Caim não escuta, né? E Caim ele vai armar uma cilada para o seu irmão Abel. Né? Vai ao campo, versículo 8, e quando estavam no campo, Caim se levantou contra seu irmão e o matou. Né? E o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, por acaso sou eu guarda do meu irmão? Olha que petulância de Caim, né? Olha a maneira que ele falou com o Senhor, sem reverência. Olha a maneira que ele falou com o Senhor, sem nenhum temor, né? E se fosse qualquer um de nós que tivesse autoridade sobre os nossos servos, sobre os nossos funcionários, a gente iria se irar. Só que olha como Deus ele é temperante, ele é totalmente correto, justo. Olha o que ele vai dizer. E Deus prosseguiu: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desta terra. Ou seja, o Senhor sabia que Caim tinha matado Abel. O Senhor tinha completa certeza pela onisciência dele. Só que ele quis dar a oportunidade de Caim se arrepender, assim como no Éden, mas Caim não se arrepende. E aí ele vai lançar a maldição sobre Caim. Agora, maldito és tu e serás afastado da terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando cultivares a terra, ela não te dará mais força, mas a sua força será fugitiva e vagarás pela terra. Essa terra, não sei se você sabe, uma curiosidade muito grande aqui, que essa terra que Deus amaldiçoou aqui, onde Caim vivia, é uma parte da África. É por isso que uma das partes da África é uma parte muito miserável, porque aonde Deus amaldiçoou não tem como chegar a bênção, que Deus amaldiçoou. Então você pode plantar ouro lá, pode levar ouro lá, não vai ter bênção, não vai ter produtividade, não vai ter riqueza, porque ali está amaldiçoado. Amém? E é por isso que hoje os missionários eles vão muito para, não é todo lado da África, tem o lado da África que é muito rico, mas ali naquela terra onde Caim vivia, onde foi amaldiçoado por Deus, você sabia disso? E é ali onde que os missionários estão ali indo levar os mantimentos para aquelas famílias que morrem de fome, os filhos, enfim. Então, tome muito cuidado com as suas atitudes, tome muito cuidado com a maneira que você fala com Deus, e eu tenho certeza que mesmo com o pecado, se você tiver o temor de Deus, você tiver, não é medo, é o temor, é aquela reverência, Deus ele nunca vai te amaldiçoar. Deus ele sempre vai te olhar com um olhar de misericórdia, principalmente depois da redenção de Cristo. E aí, no restante, Deus ele vai ter uma conversa com Caim. Caim ele vai ali por um certo momento pedir misericórdia ao Senhor, e aí o Senhor vai ter misericórdia dele, mas não vai retirar a maldição. Aí ele vai ter o filho Enoque, vai gerar toda a descendência ali. Amém? Bom, esse foi o nosso estudo hoje do capítulo de número 4 de Gênesis, né? Dá para tirar muitas lições aqui, a gente ter o domínio próprio. E amanhã nós vamos estudar o capítulo de número 5. Eu te espero aqui em nome do Senhor Jesus.